Olá, pessoal! Eu me chamo Júlia Vasconcelos, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia e também sou monitora do programa Mentoria Residência do Além da Medicina. O vídeo de hoje é para você que ou se formou ou vai se formar ainda em medicina nesse ano e está se perguntando se deveria trabalhar um pouco como médico generalista ou se no ano que vem já deveria entrar na residência médica. Então bora lá? Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de como foi a minha experiência e como que isso repercutiu na minha vida. Eu terminei a minha faculdade no final de 2020 na Universidade da região de Joinville e no meu último semestre eu comecei a questionar sobre esse caminho do sucesso que de certa maneira nos é doutrinado ao longo da faculdade, de que para a gente ter sucesso, a gente precisa sair da faculdade e já entrar na residência médica, e depois da residência médica a gente precisa fazer ou um fellow ou um RI+, porque nunca a nossa educação vai ser o suficiente. E eu comecei a questionar um pouco isso. Até porque naquela época a minha ideia era sair de Joinville, a minha cidade natal, e fazer residência em algum outro lugar. E eu comecei a fazer as contas, né? Porque na época eu morava com os meus pais, eu era bancada por eles, e eu comecei a perceber que a bolsa da residência médica, ela não ia ser o suficiente para eu me manter em uma outra cidade maior, em que eu tivesse que bancar aluguel, transporte, alimentação, e eu não queria mais depender financeiramente dos meus pais. Eu já tinha dependido por 23 anos e eu queria deixar de custar para eles. Então eu acabei amadurecendo um pouco essa ideia no meu último semestre da faculdade e eu decidi que eu ia fazer prova de residência médica, mas eu também não vinha estudando com a determinação e a disciplina necessárias para passar, então já imaginava que eu não ia passar e mesmo assim fiz as provas, mas eu tinha 90% de certeza que eu ia ter que trabalhar no ano seguinte. E foi o que aconteceu. Eu fiz 2 provas, não fui aprovada e então fui trabalhar como médica generalista. E hoje, olhando para trás, eu vejo que foi uma baita experiência e uma decisão muito acertada na minha vida. Por quê? Quando eu me formei na faculdade, eu ainda não me sentia médica. Eu sentia que eu tinha várias lacunas de conhecimento que eu precisava preencher. Talvez mais tempo de faculdade ainda não fosse o suficiente, que eu tinha que viver certas coisas na prática mesmo, indo atrás desse conhecimento por conta própria para desenvolver certas habilidades e também adquirir experiência. Então eu fui me tornando médica nesse meu 7º ano de medicina, em que eu trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em ambulância, em serviço de transporte de paciente, e foi uma baita experiência, porque foi ali que eu comecei a estudar para a vida, de fato, porque até o momento eu sempre estudava para as provas, e eu comecei a viver muita coisa na prática, então eu fui aprendendo muito com a prática, também trocando experiências com outros colegas mais experientes, e além disso, uma das minhas principais habilidades desenvolvidas nesse ano foi de comunicação em relação com o paciente e família de paciente. Além disso, a maneira com que eu aprendi a lidar com uma equipe e a questão de organização, de funcionamento das coisas, como que a gente vai gerir uma equipe dentro de uma unidade de saúde, seja de emergência ou de um posto de saúde. Também foi nesse 7º ano de medicina em que eu senti o peso do carimbo e senti a real responsabilidade que a gente tem como médicos em cuidar da saúde de alguém, em tomar condutas e sempre pensar no nosso paciente. Então eu acho que essa experiência de viver na pele o que é ser o médico responsável e não somente um residente que tem um staff supervisionando e orientando as condutas, acaba nos gerando um senso de autorresponsabilidade e muita maturidade profissional também. E isso a gente vai aplicar na residência depois e também quando a gente entrar no mercado de trabalho como especialistas. Desde que você se comprometa a estudar os casos que você vê na prática, a buscar informações e sempre se aprimorando, eu acho que tirar um ano para estudar, tanto para a prova de residência e para trabalhar ao mesmo tempo, pode ser muito proveitoso. Além disso tudo, dessa maturidade profissional que eu desenvolvi também, eu desenvolvi muita maturidade emocional para lidar com situações difíceis, seja no relacionamento interpessoal, no trabalho, seja para resolver
situações e também a minha vida mudou muito. Eu comecei a repensar essa minha escolha de fazer residência fora da minha cidade e eu percebi que, na verdade, isso não era mais condizente com os meus desejos de médio e longo prazo. Então, ter esse tempo a mais para pensar sobre uma decisão que iria impactar a minha vida nos próximos anos, quem sabe até décadas, né? Porque sabe lá o que pode acontecer durante a residência, me trouxe mais segurança para quando eu fui escolher onde eu fui fazer residência médica. E eu comecei o vídeo falando também sobre a questão de grana, e eu acho que é uma pauta importante quando a gente fala sobre essa decisão de trabalhar ou entrar direto na residência, é que o que eu vejo é que a maioria dos estudantes de medicina, por ser um curso integral e que demanda muito de nós, não trabalha, então acaba dependendo financeiramente de familiares. E também a maioria de nós acaba se formando alguns anos mais tarde do que outros cursos que tem disponíveis nas universidades. Então o que a gente vê geralmente é que o pessoal dos outros cursos faz um estágio ou, como o curso é meio período, também trabalha além de estudar, e nós na medicina não. Nós somos geralmente bancados pelos pais e estudamos integralmente. Então, essa urgência que eu tinha da minha independência, ela era muito forte. E nesse 1 ano que eu trabalhei, 1 ano e alguns meses, eu consegui também juntar, economizar muito dinheiro e fazer uma reserva para eu me manter durante os 3 anos de residência médica, viver com certo conforto e também ter uma segurança financeira diante de possíveis adversidades que fossem aparecer para mim ao longo daqueles 3 anos. Eu tinha muito certo que eu queria me dedicar muito à residência e a esse período de aprendizado, tanto prático quanto teórico. Então eu decidi que eu não ia fazer plantão por fora, como muitas pessoas fazem em socorro ou pegam uma clínica de medicina do trabalho quando estão de folga para complementar minha renda. Então, começar a residência com essa reserva me trouxe também muito mais tranquilidade. Então, assim, eu cumpro a carga horária da residência e não preciso pegar plantão por fora e ficar me desdobrando. Claro, cada pessoa tem a sua realidade e necessita de uma reserva maior ou menor, dependendo muito também do apoio financeiro que você tem. Mas eu acho que é algo que vale a pena você refletir sobre. E muitos desses questionamentos que eu levantei aqui para vocês foram influenciados lá em 2020 pelo Bernardo, pelo Michael, pelo Vitor do Além da Medicina e me fizeram tomar um outro rumo, um outro caminho que hoje eu considero ter sido o caminho certo. Para mim, foi me formar em 2020, trabalhar durante 2021. Foi também em 2021 que eu fui aluna da mentoria, então eu continuava estudando para a prova de residência médica, pagava lá o meu cursinho com os meus plantões e então foi ao longo do ano também que eu fui sendo guiada sobre algumas decisões que eu precisava tomar. Então, conforme o ano foi passando, eu fui diminuindo a minha carga horária semanal de trabalho para conseguir estudar mais, me dedicar mais ao meu grande objetivo, que era passar na residência no final do ano e escolher onde eu fosse fazer residência médica. E, além disso, o meu segundo objetivo era juntar aquela grana que eu comentei com vocês. E sendo mentorada e orientada ao longo do ano, eu consegui atingir os 2 objetivos. Então, eu hoje sou muito grata por todo esse acompanhamento que eu tive e também percebi que eu queria ajudar outros colegas a seguirem um caminho mais feliz e com mais certeza que tomaram a decisão certa. Então, por isso também que eu me tornei monitora. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenham provocado algumas reflexões. E comenta aqui embaixo o que você achou. Eu fico muito feliz com essa troca que a gente tem aqui no YouTube. Vou ficar muito feliz também se você quiser trocar uma ideia comigo sobre isso lá no Instagram. Não deixe de seguir o Além da Medicina no Instagram e se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like para esse vídeo também atingir mais pessoas. Um grande beijo!